Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Continuamos a leitura em série do livro Os 8 Pilares da Prosperidade, de James Allen, que o canal Sabedoria Sem Limites traz até você. A imparcialidade conduz a julgamentos justos e equilibrados. James Allen demonstra que a justiça interior precede toda justiça externa. Iniciamos o 7º pilar, imparcialidade. 7º pilar, imparcialidade. Livrar-se do preconceito é uma grande conquista. O preconceito acumula obstáculos no caminho do homem. Obstáculos à saúde, ao sucesso, à felicidade e à prosperidade, de modo que ele vive esbarrando continuamente em inimigos imaginários, os quais, quando o preconceito é removido, revelam-se amigos. A vida, de fato, torna-se uma espécie de corrida de obstáculos para o homem preconceituoso. Uma corrida em que os obstáculos não podem ser transpostos e a meta não é alcançada. Ao passo que, para o homem imparcial, a vida é como uma caminhada diária por um país agradável, com refrigério e descanso ao final do dia. Para adquirir imparcialidade, o homem deve remover aquele egotismo inato que o impede de ver qualquer coisa a partir de outro ponto de vista que não seja o seu próprio. Uma grande tarefa, sem dúvida, mas uma tarefa notável e que pode ser bem iniciada agora, ainda que não possa ser concluída de imediato. A verdade pode remover montanhas, e o preconceito é uma cadeia de montanhas mentais além das quais o partidário não enxerga e das quais ele sequer acredita que exista algo além. Removidas essas montanhas, abre-se à vista um panorama interminável de variedade mental, fundida em um quadro glorioso de luz e sombra, de cor e tom, que alegra os olhos que o contemplam. Ao apegar-se a preconceitos obstinados, quantas alegrias são perdidas, quantos amigos são sacrificados, quanta felicidade é destruída e quantas perspectivas são obscurecidas. E, no entanto, a liberdade em relação ao preconceito é algo raro. Há poucos homens que não sejam partidários preconceituosos nos assuntos que lhes são de interesse. Raramente se encontra alguém que discuta seu tema de modo desapegado, a partir de ambos os lados, considerando todos os fatos e pesando todas as evidências a fim de chegar à verdade sobre a questão. Cada partidário tem sua própria causa a sustentar. Ele não está em busca da verdade, pois já está convencido de que sua própria conclusão é a verdade e de que todo o resto é erro. Ele está antes defendendo sua posição e lutando pela vitória. Tampouco procura provar que possui a verdade por meio de uma exposição calma de fatos e evidências, mas defende sua posição com maior ou menor grau de calor e agitação. O preconceito leva o homem a formar uma conclusão, às vezes sem qualquer base em fatos ou conhecimento, e depois a recusar-se a considerar tudo aquilo que não sustente essa conclusão. E, desse modo, o preconceito torna-se uma barreira completa à aquisição do conhecimento. Ele aprisiona o homem nas trevas e na ignorância, e impede o desenvolvimento de sua mente nas direções mais elevadas e nobres. Mais do que isso, afasta-o também da comunhão com as melhores mentes e o confina à cela escura e solitária de seu próprio egotismo. O preconceito é o fechamento da mente contra a entrada de nova luz, contra a percepção de maior beleza, contra a audição de uma música mais divina. O partidário apega-se à sua pequena, fugaz e frágil opinião e a considera a maior coisa do mundo. Está tão enamorado de sua própria conclusão, que não passa de uma forma de amor próprio, que pensa que todos os homens deveriam concordar com ele. Considera mais ou menos estúpidos aqueles que não veem como ele vê, enquanto elogia o bom julgamento dos que compartilham de sua opinião. Tal homem não pode possuir conhecimento, não pode possuir a verdade. Ele está confinado à esfera da opinião, às suas próprias ilusões auto-engendradas, que se encontra fora do reino da realidade. Move-se em uma espécie de auto-ilusão que o impede de enxergar os fatos mais comuns da vida, enquanto suas próprias teorias, geralmente mais ou menos infundadas, assumem em sua mente proporções avassaladoras. Ele imagina afetuosamente que existe apenas um lado em tudo, e que esse lado é o seu. Há pelo menos 2 lados em tudo, e encontra a verdade numa questão aquele que examina cuidadosamente ambos os lados, com total isenção de excitação e sem qualquer desejo de que um lado prevaleça sobre o outro. Em suas divisões e controvérsias,
O mundo, em geral, é como dois advogados defendendo uma causa. O advogado da acusação apresenta todos os fatos que provam o seu lado, enquanto o advogado da defesa apresenta todos os fatos que sustentam sua tese. E cada um diminui, ignora ou tenta desqualificar os fatos do outro. O juiz do caso, porém, assemelha-se ao pensador imparcial entre os homens. Tendo ouvido todas as provas de ambos os lados, ele as compara e as examina para formar um julgamento imparcial em favor da justiça. Não que essa parcialidade universal seja algo mau, pois, como em todos os outros extremos, a natureza aqui reduz as oposições das partes em conflito a um equilíbrio perfeito. Além disso, ela é um fator na evolução. Estimula a pensar aqueles que ainda não desenvolveram o poder de despertar um pensamento vigoroso por vontade própria, e é uma fase pela qual todos os homens precisam passar. Mas é apenas um desvio, e um desvio emaranhado, confuso e doloroso em direção à grande estrada da verdade. É o arco do qual a imparcialidade é o círculo perfeito. O partidário vê uma parte da verdade e pensa que ela é o todo. O pensador imparcial, porém, vê a verdade inteira, que inclui todos os lados. É necessário que vejamos a verdade em seções, por assim dizer, até que, tendo reunido todas as partes, possamos juntá-las e formar o círculo perfeito. E a formação desse círculo é a conquista da imparcialidade. O homem imparcial examina, pesa e considera, livre de preconceitos e de simpatias ou antipatias. Seu único desejo é descobrir a verdade. Ele abole opiniões preconcebidas e permite que os fatos e as evidências falem por si mesmos. Não tem uma causa pessoal a defender, pois sabe que a verdade é imutável, que suas opiniões nada podem mudar nela e que ela pode ser investigada e descoberta. Com isso, ele se livra de uma imensa quantidade de atrito e desgaste nervoso aos quais o partidário febril está sujeito, e, além disso, contempla diretamente o rosto da realidade, tornando-se assim tranquilo e sereno. Tão rara é a liberdade em relação ao preconceito que, onde quer que o pensador imparcial se encontre, ele está certo de, mais cedo ou mais tarde, ocupar uma posição muito elevada na estima do mundo e na orientação de seu destino. Não necessariamente um cargo nos assuntos mundanos, pois isso é improvável, mas uma posição exaltada na esfera da influência. Pode haver um desses agora mesmo, e ele pode ser um carpinteiro, um tecelão, um escriturário. Pode estar na pobreza ou na casa de um milionário. Pode ser baixo ou alto, ou de qualquer compleição. Mas seja quem for e onde quer que esteja, ele já começou, ainda que desconhecido, a mover o mundo, e um dia será universalmente reconhecido como uma nova força e um centro criativo na evolução. Houve um assim há cerca de 1900 anos. Era apenas um pobre carpinteiro sem instrução. Foi considerado louco por seus próprios parentes e teve um fim ignominioso aos olhos de seus compatriotas, mas semeou as sementes de uma influência que transformou o mundo inteiro. Houve outro assim na Índia, há cerca de 25 séculos. Era culto, altamente educado e filho de um capitalista e proprietário de terras, um pequeno rei. Tornou-se um mendigo sem dinheiro e sem lar. E hoje, 1/3 da raça humana venera em seu santuário e é contido e elevado por sua influência. Cuidado quando o grande Deus solta um pensador neste plano, diz Emerson. E um homem não é um pensador se está preso ao preconceito, é apenas um defensor obstinado de uma opinião. Toda ideia precisa passar pelo filtro de seu preconceito particular e receber sua coloração, de modo que o pensamento desapegado e o julgamento imparcial se tornam impossíveis. Tal homem vê tudo apenas em sua relação, ou suposta relação, com a própria opinião, ao passo que o pensador vê as coisas como elas são. O homem que purificou sua mente do preconceito e de todas as imperfeições do egotismo, a ponto de poder olhar diretamente para a realidade, alcançou o ápice do poder. Ele detém em suas mãos, por assim dizer, a mais vasta influência e exercerá esse poder quer o saiba ou não. Ele será inseparável de sua vida e emanará dele como o perfume da flor.
Estará em suas palavras, em seus atos, nas posturas de seu corpo e nos movimentos de sua mente, até mesmo em seu silêncio e na quietude de sua forma. Onde quer que vá, ainda que fugisse para o deserto, não escaparia desse elevado destino, pois o grande pensador é o centro do mundo. Por ele, todos os homens são mantidos em suas órbitas e todo o pensamento gravita em sua direção. O verdadeiro pensador vive acima e além do turbilhão fervilhante de paixões em que a humanidade está mergulhada. Ele não é movido por considerações pessoais, pois apreendeu o sentido dos princípios impessoais e, sendo assim um não combatente na guerra estridente dos desejos egoístas, pode, do ponto de observação privilegiado de um observador imparcial, embora não indiferente, ver ambos os lados com igualdade e compreender a causa e o significado do conflito. Não apenas os grandes mestres, mas também as maiores figuras da literatura são aqueles que estão livres do preconceito e que, como verdadeiros espelhos, refletem as coisas de modo imparcial. Tais são Whitman, Shakespeare, Balzac, Emerson, Homero. Essas mentes não são locais, mas universais. Sua atitude é cósmica e não pessoal. Elas contêm em si mesmas todas as coisas e todos os seres, todos os mundos e todas as leis. São os deuses que guiam a raça humana e que, por fim, a conduzirão para fora de sua febre de paixões, levando-a à sua própria terra serena. O verdadeiro pensador é o maior dos homens, e seu destino é o mais elevado. A mente plenamente imparcial alcançou o divino e repousa na plena luz do dia da realidade. Os 4 grandes elementos da imparcialidade são: 1. Justiça. 2. Paciência. 3. Calma. 4. Sabedoria. A justiça consiste em dar e receber valores iguais. Aquilo que se chama de fechar um negócio duro é uma espécie de roubo. Significa que o comprador dá valor apenas por uma parte do que adquire, apropriando-se do restante como ganho líquido. O vendedor também o incentiva ao concluir o negócio nesses termos. O homem justo não procura obter vantagem. Ele considera os valores reais das coisas e molda suas transações de acordo com eles. Não permite que o que dá lucro se sobreponha a o que é correto, pois sabe que, no fim, o correto é o que mais compensa. Não busca seu próprio benefício em detrimento de outro, pois sabe que uma ação justa beneficia de modo igual e pleno ambas as partes de uma transação. Se a perda de um homem é o ganho de outro, é apenas para que o equilíbrio seja ajustado mais adiante. Ganhos injustos não podem conduzir à prosperidade, mas certamente levam ao fracasso. Um homem justo não poderia tomar de outro um ganho injusto por meio do que se chama de uma transação esperta, assim como não poderia fazê-lo furtando-lhe o bolso. Consideraria uma coisa tão desonesta quanto a outra. O espírito de barganha nos negócios não é o verdadeiro espírito do comércio. É o espírito egoísta e predatório que deseja obter algo por nada. O homem íntegro expurga de seus negócios toda barganha e os constrói sobre a base mais digna da justiça. Ele fornece um bom produto por seu preço justo e não o altera. Não suja as mãos com qualquer negócio manchado por fraude. Seus produtos são genuínos e têm preço corretamente estabelecido. Os clientes que tentam pechinchar ou esmagar o preço de um comerciante em suas compras estão degradando a si mesmos. Sua prática parte de uma ou de ambas as seguintes suposições. Ou o comerciante é desonesto e está cobrando a mais, uma atitude mental baixa e desconfiada, ou eles estão ansiosos por ludibriá-lo e arrancar-lhe o lucro, uma atitude igualmente vil, beneficiando-se assim de sua perda. A prática de forçar o preço para baixo é totalmente desonesta, e as pessoas que a exercem com maior assiduidade são justamente aquelas que mais se queixam de estar sendo enganadas, o que não é surpreendente, visto que elas mesmas estão o tempo todo tentando enganar os outros. Por outro lado, o comerciante que se empenha em extrair de seus clientes tudo o que pode, sem consideração pela justiça e pelos valores corretos das coisas, é uma espécie de ladrão, e está lentamente envenenando o próprio sucesso,
pois seus atos certamente retornarão a ele na forma de ruína financeira. Disse-me outro dia um homem de 50 anos: acabo de descobrir que durante toda a minha vida venho pagando 50% a mais por tudo do que deveria. Um homem justo não pode sentir que alguma vez pagou demais por qualquer coisa, pois não fecha negócio algum que considere injusto. Mas, se um homem está ansioso por obter tudo pela metade do preço, então estará sempre, de modo mesquinho e miserável, lamentando que esteja pagando o dobro por tudo. O homem justo se alegra em pagar o valor integral por tudo, tanto ao dar quanto ao receber, e sua mente permanece tranquila e seus dias cheios de paz. Que o homem, acima de tudo, evite a mesquinhez e se esforce por ser cada vez mais perfeitamente justo, pois, se não for justo, não poderá ser nem honesto, nem generoso, nem verdadeiramente viril, mas será uma espécie de ladrão disfarçado, tentando obter tudo o que pode e devolver o mínimo possível. Que ele evite toda forma de barganha e ensine aos barganhadores um caminho melhor, conduzindo seus negócios com aquela dignidade elevada que atrai um sucesso amplo e meritório. A paciência é a joia mais brilhante no caráter do homem imparcial. Não uma paciência particular com uma coisa particular, como a de uma moça com seu bordado ou a de um menino construindo seu motor de brinquedo, mas uma consideração constante e inflexível, uma doçura de disposição em todos os momentos e sob as circunstâncias mais difíceis, uma força suave e imutável que nenhuma prova pode macular e nenhuma perseguição pode quebrar. É, de fato, uma posse rara e algo que não se pode esperar tão cedo da maioria da humanidade. Mas é uma virtude que pode ser alcançada gradualmente, e mesmo uma paciência parcial operará maravilhas na vida e nos negócios de um homem, assim como a impaciência arraigada opera devastação. O homem irascível está cortejando um desastre rápido, pois quem desejará lidar com alguém que vive explodindo como pólvora ao menor estopim de queixa ou crítica que lhe caia sobre ele? Até mesmo seus amigos, um a um, acabarão por abandoná-lo, pois quem buscaria a companhia de um homem que ataca rudemente com uma língua impaciente e inflamável a cada pequena diferença ou mal-entendido? Um homem deve começar por governar-se sabiamente e aprender as belas lições da paciência, se deseja ser altamente próspero, se deseja ser um homem útil e poderoso. Ele deve aprender a pensar nos outros, a agir para o bem deles e não apenas para si mesmo, a ser atencioso, tolerante e longânimo. Deve estudar como manter o coração em paz com homens que divergem dele justamente naquilo que ele considera mais vital. Deve evitar as contendas como evitaria beber um veneno mortal. As discórdias externas continuamente o alcançarão, mas ele deve fortalecer-se contra elas. Deve aprender a extrair a harmonia delas por meio do exercício da paciência. A discórdia é comum. Ela fere o coração e distorce a mente. A paciência é rara. Ela enriquece o coração e embeleza a mente. Qualquer gato pode sibilar e bufar. Isso não exige esforço algum, apenas um comportamento descontrolado. É preciso ser homem para manter a serenidade em todas as circunstâncias e ser cuidadoso e paciente com as imperfeições da humanidade. Mas a paciência vence. Assim como a água macia desgasta a rocha mais dura, a paciência supera toda a oposição. Ela conquista os corações dos homens, ela vence e governa. A calma acompanha a paciência. É uma qualidade grande e gloriosa. É o porto tranquilo das almas libertas, após longas peregrinações pelo oceano tempestuoso das paixões. Ela faz o homem que muito sofreu, muito suportou, muito experimentou e, por fim, venceu. Um homem não pode ser imparcial se não for calmo. Excitação, preconceito e parcialidade brotam de paixões perturbadas. Quando o sentimento pessoal é contrariado, ele se eleva e ferve como um curso de água represado. O homem calmo evita essa perturbação desviando seus sentimentos do canal pessoal para o impessoal. Ele pensa e sente pelos outros tanto quanto por si mesmo. Dá às opiniões alheias o mesmo valor que dá às suas próprias.
Se considera importante o seu trabalho, vê também que o trabalho dos outros é igualmente importante. Não disputa o mérito do seu trabalho contra o demérito do trabalho alheio. Não é derrubado como Humpty Dumpty por um senso exagerado de autoimportância. Ele pôs de lado o egoísmo em favor da verdade e percebe as relações corretas das coisas. Conquistou a irritabilidade e passou a ver que nada em si mesmo deveria causar irritação. Tanto faria sentido irritar-se com um amor perfeito por ele não ser uma rosa, quanto com um homem por ele não ver como você vê. As mentes diferem, e o homem calmo reconhece essas diferenças como fatos da natureza humana. O homem calmo e imparcial não é apenas o mais feliz. Ele também tem todos os seus poderes sob controle. É seguro, deliberado, eficaz e realiza rápida e facilmente, em silêncio, aquilo que os homens irritadiços executam lenta e penosamente, com muito ruído. Sua mente é purificada, equilibrada, concentrada e está pronta, a qualquer momento, para ser dirigida a um trabalho específico com poder infalível. Na mente calma, todas as contradições se reconciliam e há alegria radiante e paz permanente. Como diz Emerson, a calma é a alegria tornada fixa e habitual. Não se deve confundir indiferença com calma, pois são opostas. A indiferença é a ausência de vida, enquanto a calma é vida ardente e poder pleno. O homem calmo conquistou parcial ou totalmente a si mesmo, e tendo lutado com êxito contra o egoísmo interior, sabe como enfrentá-lo e vencê-lo nos outros. Em qualquer conflito moral, o homem calmo é sempre o vencedor. Enquanto permanecer calmo, a derrota é impossível. O autocontrole é melhor do que as riquezas, e a calma é uma bênção perpétua. A sabedoria habita com o homem imparcial. Seus conselhos o guiam, suas asas o protegem. Ela o conduz por caminhos agradáveis a destinos felizes. A sabedoria possui muitos aspectos. O homem sábio adapta-se aos outros. Ele age para o bem deles, sem jamais violar as virtudes morais ou os princípios da conduta correta. O homem tolo não consegue adaptar-se aos outros. Age apenas em benefício próprio e viola continuamente as virtudes morais e os princípios da reta conduta. Há um grau de sabedoria em todo ato de imparcialidade, e uma vez que um homem tenha tocado e experimentado a zona da imparcialidade, pode retornar a ela repetidas vezes, até finalmente estabelecer-se nela. Cada pensamento, palavra e ação de sabedoria repercute no mundo como um todo, pois está impregnado de grandeza. A sabedoria é um poço de conhecimento e uma fonte de poder. É profunda e abrangente, e tão exata e inclusiva que abarca os menores detalhes. Em sua grandeza espaçosa, não ignora o pequeno. A mente sábia é como o mundo, contém todas as coisas em seu devido lugar e ordem, e não se sobrecarrega por isso. Assim como o mundo, ela é livre e inconsciente de quaisquer restrições. Ainda assim, nunca é dissoluta, nunca erra, nunca é pecaminosa ou arrependida. A sabedoria é o ser firme e amadurecido de quem a tolice foi o bebê choroso. Ela superou a fraqueza e a dependência, os erros e os castigos da ignorância infantil, e agora se mantém ereta, equilibrada, forte e serena. A mente compreensiva não necessita de apoio externo. Ela se sustenta por si mesma sobre o solo firme do conhecimento, não do conhecimento livresco, mas da experiência amadurecida. Ela passou por todas as mentes e, por isso, conhece-as. Caminhou com todos os corações e conhece suas jornadas na alegria e na dor. Quando a sabedoria toca um homem, ele é elevado e transfigurado. Torna-se um novo ser, com novos propósitos e novos poderes, e passa a habitar um novo universo, no qual realiza um destino novo e glorioso. Tal é o pilar da imparcialidade, que acrescenta sua força maciça e sua graça incomparável para sustentar e embelezar o templo da prosperidade. Neste pilar, foi demonstrado que a justiça interior precede toda justiça externa.
No próximo capítulo, James Allen apresenta o princípio final da obra. Seguimos para o 8º pilar, autoconfiança. Se este conteúdo está te ajudando, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos capítulos desta série. Torne-se membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e apoiar este trabalho. Seguimos juntos na leitura de Os 8 Pilares da Prosperidade, de James Allen.